Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar do assunto estatística. O que é estatística? É o ramo da matemática que estuda a coleta, a organização, a análise e registro de dados por amostra. Então, dentro da estatística é importante inicialmente que a gente já entenda o conceito de população e amostra, já que a estatística trabalha a coleta, a organização, a análise de dados, e para isso ela usa as amostras. Vamos lá então entender o que é uma população, o que é uma amostra. A população é um conjunto de pessoas, de itens ou eventos sobre os quais você quer fazer inferências. E a amostra é um subconjunto de pessoas, de itens ou eventos de uma população maior que você coleta e analisa para fazer inferências. Vamos entender esses dois conceitos através desse exemplo. Vamos considerar que numa das entradas do estádio, durante um intervalo de tempo de 1 hora, passaram 800 torcedores, sendo 400 flamenguistas, 200 corintianos, 120 atleticanos e 80 gremistas. Note que nós temos aqui a quantidade total, que é 800 torcedores. Esses 800 torcedores, nesse caso, é a nossa população. Então, população é igual a 800. É 800 pessoas. O total de torcedores, 800. E dentro desse conjunto 800, nós temos 400 flamenguistas, 200 corintianos, 120 atleticanos e 80 gremistas. Portanto, cada um desses valores é chamado de amostra. São as amostras. Ok? Então nós temos 200 corintianos, temos 120 atleticanos e 80 gremistas. Para entender melhor, vamos fazer aqui um diagrama. E vamos dizer que esse diagrama seja o total de 800 pessoas, ou seja, é a nossa população. É o total geral que nós estamos aqui nos referindo nesse momento. E dentro dele estão os subconjuntos. Qual subconjuntos? Subconjunto 400 flamenguistas, o subconjunto 200 corintianos, o subconjunto 120 atleticanos e assim por diante. Por último, o subconjunto 80 gremistas. Esses subconjuntos são chamados de amostras. Então, amostra é um subconjunto de pessoas, itens ou eventos de uma população, ou seja, a amostra ela sai de dentro da população. Ok, pessoal? Sabendo disso, vamos agora para os nossos próximos conceitos, que vai ser entender o que é frequência absoluta e frequência relativa. Vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos começar aqui com frequência absoluta. Frequência absoluta é o número de vezes que uma variável aparece no conjunto considerado. Frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total da população. Então, observe o seguinte: qual é a frequência absoluta de torcedores flamenguistas ou torcedores do Flamengo? Então, essa frequência absoluta é igual a 400, sem dúvidas. Qual a frequência absoluta dos torcedores do Corinthians? 200. Então, frequência absoluta é a quantidade de vezes que aquela variável aparece dentro do conjunto. Nesse caso, a quantidade de vezes que aparecem os torcedores do Flamengo, que é 400 flamenguistas, corintianos 200, 120 atleticanos e 80 gremistas. Ok? Então, frequência absoluta nada mais é do que essa quantidade. Vamos lá então para a frequência relativa. Na frequência relativa vai exigir um cálculo nosso, porque a frequência relativa ela é a razão entre a frequência absoluta e o número total da população. Então, a frequência relativa vai ser igual a quem? A frequência absoluta e a população total.
tudo isso multiplicado por 100, porque que nós vamos calcular, na verdade, uma porcentagem. Ok? Então vamos fazer aqui alguns cálculos para a gente estar compreendendo. Vou fazer desse lado aqui. Nós vamos preencher essa tabela. Ok? Vamos preencher essa tabela aqui. Vamos começar aqui com os torcedores dos flamenguistas. Então, os torcedores flamenguistas. Frequência absoluta, quantidade de torcedores. Qual a quantidade de torcedores do Flamengo? 400. Portanto, a frequência absoluta não tem cálculo algum. É simplesmente você olhar o número. 400. Frequência relativa. Essa frequência relativa já vai exigir aqui um cálculo. Então, vamos lá. Frequência relativa vai ser igual a frequência absoluta pela população vezes 100. Então, a essa frequência relativa ela vai ser igual a 400, que é a frequência absoluta, dividido por 800, vezes 100, para a gente poder calcular aqui a porcentagem. Ok? Fazendo esse cálculo aqui, e aí você pode fazer o cálculo da forma que você achar melhor. Você pode cortar aqui os dois zeros, nesse caso. Você teria aqui 4 dividido por 8, ok? Que vai dar 0,5 vezes 100. 0,5 vezes 100 é igual a 50. 50 o quê? 50%. Essa frequência relativa ela é dada em porcentagem, ok? Então você coloca sempre aqui o símbolo da porcentagem. Beleza. Fazendo agora os torcedores do Corinthians. Então, Corinthians. Os corintianos. Corintiano nós temos frequência absoluta 200. É simplesmente o número de torcedores naquele momento. Ok? Frequência relativa é esse mesmo cálculo aqui, só que agora nós vamos fazer com 200. Vou fazer direto, olha, 200 dividido por 800 vezes 100. Ok? Corta os dois zeros. Nós vamos ter 2 dividido por 8, 0,25. 0,25 vezes 100. Nós vamos ter um total de 25%. Agora vamos lá fazer atleticanos. Atleticano nós temos uma frequência absoluta de 120. Então, a nossa frequência relativa vai ser igual a 120 dividido por 800 vezes 100. Vezes 100. Vamos lá então. Cortando aqui, 12 por 80, 0,15 vezes 100, 15. 15%. Tá? Só você fazer o cálculo. Divide 12 dividido por 80 e o resultado multiplica por 100. Então, nós temos aqui 15%. Frequência relativa. Gremistas. Gremista nós temos um total de 80, frequência absoluta 80. Frequência relativa. Frequência relativa nós vamos ter 80 por 800, que é o total, vezes 100. Cortando zeros, nós vamos ter aqui 8 dividido por 80, 0,10 vezes 100, nós vamos ter 10%. Então, nós temos aqui o total de 10%. Ok? Então, já foram todos. Beleza. Então, frequência absoluta é o total de torcedores. Frequência relativa, está aqui o cálculo, a fórmula da frequência relativa. Tá? Divide pela população, multiplica por 100 e dá em porcentagem. Beleza? Então, nós temos aqui o total de 800, total de 100%. Tá? A soma da frequência relativa, obviamente, ela tem que dar o total de 100% para estar correto.
né, porque 100% corresponde ao total de 800, que é a nossa população. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, é simplesmente você entender o que é uma população, é o total que você está se referindo. A amostra é um subconjunto dessa população, é uma quantidade que você tira de dentro dessa população, desse total geral. Frequência absoluta, a quantidade de vezes que uma variável aparece no conjunto. Ou seja, nesse caso aqui, nós falamos de quantidade de torcedores por time, né? Então, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que essa variável. Qual a variável? Torcedores de cada time. Okay? E frequência relativa é igual a frequência absoluta dividida pela população, tudo isso multiplicado por 100, por se tratar de uma porcentagem. Então, para você calcular a frequência absoluta, basta usar essa fórmula aqui. Ok? E essa é a nossa aula de hoje.